Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Petula Ramanauskas, sou doutoranda em Educação pela UFSCar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto As Reformas Educacionais e os Planos de Educação, que estão no livro Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, do Libânio Oliveira e Tosh. Então nós vamos discutir alguns aspectos. Tá preparado? Vamos lá? Bom, a proposta para esta aula vai percorrer aí, 3 pontos. Primeiro, após a apresentação e a introdução, a gente vai falar sobre a estrutura do ensino federal, estadual e municipal. No segundo momento, os princípios da organização conforme a LDB e no final da discussão, a organização administrativa, pedagógica e curricular do sistema de ensino. Então, a gente vai ver um pouquinho de toda a estrutura e a organização do ensino no nosso país, tanto dos aspectos legais, no que tange à lei, e também da organização dos mesmos. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, Petula Ramanauskas, doutoranda em Educação, membro do GEPLAGE, orientanda do nosso querido professor Paulo Lima, e estou aqui humildemente para contribuir com você nessa discussão. Bom, primeiro ponto, então, da nossa aula é a estrutura de ensino nas esferas federal, estadual e municipal. Bom, a primeira coisa que eu quero refletir com vocês é que se o Brasil tem ou não um sistema nacional de educação ou ensino. Para pensar do que você já conhece, do que você já percorreu aí dentro da educação, desse tempo que você já está na graduação da pedagogia, dos anos que você passou aí pela escola. O que você acha? Você acha que o Brasil tem um sistema? Pensa na palavra, um sistema de educação ou de ensino? No decorrer das explicações, a gente vai ter a resposta. Vamos tentar descobrir? Bom, a primeira coisa, quando a gente reflete sobre algo, sobre um termo, sobre uma palavra, é a gente buscar a definição sobre aquilo que nós vamos refletir, né? Então, quando a gente pensa em sistema de ensino, a primeira tendência é a gente considerar sistema de ensino o conjunto das escolas das entidades federativas, ou seja, as que compõem o sistema de ensino estadual, municipal e federal. Sistema, então, seria o conjunto das escolas sobre a responsabilidade do município ou do estado, por exemplo. Tá? No entanto, o significado de sistema extrapola o conjunto de escolas e o próprio órgão administrador que as comanda. No dicionário, a palavra sistema tem várias concepções. Conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação, disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si e que funcionam como estrutura organizada, ou conjunto das instituições políticas e ou sociais, dos métodos por elas adotados, encarados quer do ponto de vista teórico, quer de sua aplicação prática, tal como sistema de ensino. Então, quando a gente olha, buscando definir, olha para essas definições, para essas primeiras ideias, a gente tem aí alguns termos que são em comum. Então, conjunto de elementos de um todo, elementos coordenados, aí a gente vê a questão tanto da parte material, mas quanto da parte ideal também, das ideias, também das instituições e dos métodos adotados. Então, a gente tem elementos que compõem um todo. Então, por exemplo, para a gente tentar visualizar melhor, um relógio. O relógio, ele tem várias partes, vários elementos, mas esses elementos articulados, esses elementos trabalhando em conjunto de forma organizada formam o todo, que é o relógio. E esse relógio, ele tem tanto a parte física dele, que é a estrutura mesmo, as peças, pode ser redondo, pode ser quadrado, enfim, existem várias formas de relógio, de pulso, de bolso, de parede, ou então aqueles maiores, que fazem parte, inclusive, de monumento. Mas o relógio traz também uma concepção de ideias, porque ele marca o tempo, através de segundos, minutos, horas e, consequentemente, os outros desdobramentos de tempo. Então,
tudo isso, todos esses elementos articulados vão formar esse todo que é o relógio. E aí, quando a gente pensa num sistema mesmo de ensino, a gente tem que entender que esse todo coerente é formado de elementos funcionalmente interdependentes, que constituem uma unidade, sem que isso signifique a ausência de tensões e conflitos entre os elementos integrantes. Outras relações, no entanto, ocorrem com esses elementos e os transforma no sistema. Agora, ampliando a ideia, né, saindo da ideia do relógio, quando a gente pensa num sistema de ensino, vai haver essas tensões e conflitos, né? E aí, essas e outras relações, né, vai transformar esse todo com os elementos interdependentes em um sistema. E é importante a gente entender que esses elementos que formam esse todo, eles têm relações entre si, porém, esse sistema de ensino, com estes elementos, também vão se relacionar com outros sistemas sociais, recebendo influência, mas também influenciando. Quais são esses outros sistemas sociais que se relacionam com o sistema de ensino? O sistema político, óbvio, o sistema econômico, hoje num viés fortíssimo, o sistema federal, o sistema cultural, religioso, jurídico, político. Então, todos esses sistemas sociais, eles vão em algum momento sobressair e vão influenciar mais ou menos o sistema de ensino. Então, por exemplo, dentro da ditadura, a gente recebeu uma forte influência do sistema militar. Hoje, né, com o viés capitalista e os organismos multilaterais que a gente viu na aula passada, a gente tem uma forte influência no sistema de ensino do sistema econômico da educação, né? Então, a gente sabe que tudo isso está muito interligado e não tem como separar uma coisa da outra. Eles vão se influenciando, mas também vão influenciar aqueles com quem eles estão se relacionando. E aí a gente vai ter as ações e as reações. Então, cada um desses sistemas vai provocar determinadas ações, buscando influenciar, e vamos também receber as reações, né? E hoje, aí a gente vê isso fortemente através da questão econômica. E como ocorrem as formas de organização do sistema? De duas formas, né? Com realce dos aspectos estáveis, harmoniosos, ou com realce do dinamismo, tá? Nos aspectos estáveis e harmoniosos, ele está fundamentado na teoria funcionalista, que busca a estabilidade, que é assegurada pela adaptação, pela ordem, pelo equilíbrio, regulando os conflitos. E tem também a dinâmica, que vai estar baseada na teoria dialética, essa questão mais do conflito, porque os sistemas, eles são permeados por contradições que devem ser trabalhadas mediante a participação coletiva a fim de obter as mudanças necessárias. Então, essas duas formas de organização vão estar presentes nos sistemas, tá? Essas relações dinâmicas ou adaptativas ocorrem interna e externamente nos e entre os sistemas, ok? Para alcançar determinados fins. E um exemplo disso é a própria legislação, né? E como isso vai refletir na organização dos sistemas quando a gente pensa, por exemplo, na Constituição e na LDB, que intencionalmente trazem a questão da educação para o trabalho. Então, de uma forma muito intencional, tanto a Constituição, que é essa influência do legislativo, né, das leis e da LDB, vão trazer essa influência no sistema de ensino, né, trazendo aí a relação educação e política, a parte legal, a parte de política mesmo, né, enquanto ações a serem desenvolvidas. E esse caráter intencional é histórico do sistema. E aí, eu volto para a nossa reflexão, então, inicial. O Brasil possui, pensando nessa ideia de articulação, de elementos que compõem um todo, esse todo se relacionando com outros sistemas,
será que o Brasil tem um sistema mesmo de educação ou ensino? E aí, o Saviani vai dizer para nós, lá em 1987 já, que ele acredita que não, que há uma ausência no nosso país com relação a um sistema nacional, trazendo essas concepções iniciais que eu apresentei para vocês. Por que ele fala que nós não temos um sistema de ensino? Primeiro, porque nós temos classes sociais, né? E essa estrutura da sociedade de classes dificulta uma praxis intencional coletiva e toda essa articulação. Em segundo lugar, a questão dos conflitos, porque a existência de diferentes grupos em conflitos, os quais obstaculizam a definição dos objetivos, tais como dos partidários, das escolas públicas, dos privatistas. Então, como há diferentes interesses, esses conflitos vão interferir para que haja de verdade, efetivamente, a composição de um sistema de ensino. A questão também do transplante cultural, porque tudo que é feito no exterior querem trazer para dentro do Brasil e não adaptam para a nossa realidade. Então, esse transplante cultural, sem levar em conta, né, o nosso contexto e a nossa realidade, vai também dificultar essa articulação de sistema nacional. E, em quarto lugar, ele diz sobre a insuficiência da produção teórica dos educadores, tão necessária busca dos fundamentos do sistema de ensino, né? O texto traz uma informação importante também, que a partir de 1980 houve um aumento na produção intelectual devido ao aumento, né, da oferta dos cursos de mestrado, doutorado, a ampliação do número de revistas científicas, bem como, né, a crescente organização dos educadores em eventos como da ANPED, da ANPAI, do CNTE. Então, esses fundamentos, a partir da década de 80, começaram a melhorar com toda essa produção, tá? Mas, no momento aí em que ele escreve, ele coloca isso como um dificultador, porque ainda não havia produção suficiente para que pudesse influenciar positivamente a articulação de um sistema nacional. E o texto vai trazer para nós também que a criação de um sistema nacional articulado de educação, de forma que o Estado, sociedade, diferentes esferas administrativas possam atuar verdadeiramente de uma maneira organizada, autônoma, permanente, democrática, participativa, tem sido uma das principais pautas dos movimentos organizados dos educadores, cujas conquistas têm sido marcadas por avanços, mas também, infelizmente, por recuos, né? A gente sabe dessa gangorra que acontece, né, do meio acadêmico ir avançando em algumas partes, mas por conta, muitas vezes, de corte de verbas, de políticas mal estruturadas, aí a gente sofre alguns recuos também. A LDB, quando ela vai falar da Organização da Educação Nacional, ela fala lá no artigo 8º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração, guarde isso porque isso é muito importante, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. E aí, mesmo que nós tenhamos aí a legislação e à luz dela, né, a gente veja aparecer aí, né, sistemas de ensino, regime de colaboração, nós ainda não podemos afirmar que o Brasil realmente, efetivamente, tenha um sistema de ensino. E aí a gente percebe 4 tipos de obstáculos à constituição de um sistema nacional articulado. Quais são esses obstáculos? Primeira questão, econômica, porque a educação no nosso país, infelizmente, não é prioridade. Então, nós temos aí uma tradição muito persistente e resistente à manutenção do ensino público. Não se investe
não se injeta dinheiro na educação. Outro obstáculo é a própria questão política, como a gente discutiu na aula anterior, né, dessa descontinuidade das iniciativas de reforma da educação. Existem aí planos e políticas de governo que o governante vem, quer colocar a cara dele, mas ele sai, cai tudo por terra. Vem um novo governante, começa tudo de novo, não continua o que o outro tinha planejado, né? Então, essa ausência de políticas de Estado e essa descontinuidade por conta de reformas governamentais e não tão efetivas acabam prejudicando também. Outro ponto é a questão filosófica e ideológica. Nós temos muitas ideias e interesses que são contrários à criação de um sistema nacional de educação. Então, esse é um outro ponto muito forte. E também a questão legal, né? Porque existe resistência à aprovação de uma legislação que permita a organização do ensino de uma forma, de um sistema nacional em todo o nosso país. Então, mesmo a lei tendo, né, algumas colocações, existem brechas e nessas brechas se apoiam para impedir, né, que realmente nós tenhamos aí um sistema nacional que abranja toda a nossa nação. Tendo como base, então, todas as discussões que nós fizemos no primeiro tópico, nós vamos para o segundo, que são os princípios da organização conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96. E aí, a legislação educacional brasileira, embora traduza normativamente certa concepção de sistema de ensino, não vai expressar o seu significado. Na Lei 4.024 de 61, que foi a nossa primeira LDB, o termo sistema é orientado pelo critério administrativo aplicado ao ensino, ocorrendo o mesmo com a Lei 5.692 de 71. A LDB de 96, né, traz sim esse termo se referindo à administração em diversas esferas e sistema de ensino federal, estadual ou municipal. Então, a gente pode concluir que não existe um sistema de ensino em consequência das condições e das características apontadas anteriormente, mas apenas estruturas administrativas às quais a lei está se referindo. Tá? Então, amparado por essa legislação, a gente entende, né, no contexto, aí fazendo uma hermenêutica do texto legal, que se pensou apenas na questão administrativa. Tá? E aí, essa administração vai se desdobrar nas esferas federal, estadual e municipal. Bom, vamos falar um pouquinho então dessas três esferas e os seus órgãos administrativos, entendendo bem a diferença de sistema e de órgão administrativo, tá? Então, pensando aí nos órgãos administrativos, o federal, dentre outras questões que nós vamos ver, vai envolver o próprio Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, como destaque. No estado, a gente vai ter aí a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação, a Delegacia Regional de Educação, que hoje é diretoria regional, não existe mais o termo delegacia, né? Esse termo está no texto por conta do livro ser de 2012, mas atualizando aí a nomenclatura, diretoria regional de educação ou subsecretaria de educação. E no município, nós temos as secretarias municipais de educação e os conselhos municipais de educação. Importante ressaltar que dentro dessas estruturas administrativas estão as diversas instituições e as entidades e as unidades escolares, ok? E aí, indo para o terceiro ponto da nossa aula, nós vamos ver um pouquinho então dessa organização administrativa, pedagógica e também curricular do sistema de ensino. Se a gente vai falar de organização, vamos pensar no termo, tá? Então, o que o texto traz para nós? Que organização se refere ao modo pelo qual se ordena, se constitui um sistema e a organização da educação escolar nacional se faz por estas esferas administrativas, ou seja, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, há uma organização através destas esferas administrativas.
E se a gente está pensando na organização dessas esferas administrativas, não tem como não olhar para a legislação. E olhando para a legislação, é importante a gente fazer algumas pontuações. Então, vamos olhar desde a primeira LDB, lá em 61, até a atual LDB, alguns pontos que nós precisamos considerar para entender essa organização. Primeiro, a Lei 4.024 de 61, que foi a primeira LDB, que traz a organização e a estrutura da educação escolar do Brasil, trazendo como que isso deveria ser regido, tá bom? Depois tem a Lei 5.540 de 68, que traz aí a reforma para o ensino superior, a Lei 5.692 de 71, que reformou também o ensino de primeiros e segundo graus, a Lei 7.044 de 82, que alterou os artigos da Lei 5.692 referentes ao ensino profissional do segundo grau, a Constituição de 88, que vai alterar toda a educação escolar existente. Lá em 95, a Lei 9.131, que instituiu o CNE, e, finalmente, então, a Lei 9.394/96, onde o Sistema Nacional de Educação foi substituído pela Organização da Educação Nacional. Então, veja, de 61 até 82, a gente tinha uma estrutura de educação. Então, veio a primeira LDB, aí teve reforma no ensino superior, a reforma de primeiro e segundo graus, né, que hoje até já mudou essa nomenclatura também, e daí uma questão sobre o ensino profissional no segundo grau, tá, que é o nosso conhecido técnico hoje. Quando vem a Constituição, muda tudo, né? Uma boa parte, pelo menos, vai mudar aí consideravelmente. E na sequência vem a instituição, então, do Conselho Nacional de Educação e a nova LDB. Como a gente também viu a aula passada, né, uma boa porção da nossa atual LDB já foi também atualizada, já foi mexida, mas vários princípios ainda permanecem. E aí, o que é muito importante nós destacarmos aqui, a instituição do Conselho Nacional de Educação. E por que eu destaco aqui a instituição do Conselho Nacional de Educação? Porque ele tem um caráter deliberativo, normativo e de assessoria ao MEC. E ele tinha tem representantes da sociedade civil. E isso poderia ser o diferencial, porque esses representantes da sociedade civil poderiam ser os garantidores da continuidade da política educacional no país. Então, um destaque aqui, né, e muitas esperanças aí depositadas no Conselho Nacional de Educação. Outro ponto importante com referência à organização das estruturas administrativas é que a legislação vai trazer sobre o regime de colaboração. Marque isso. Regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Por que o regime de colaboração é importante? Dentro da legislação vai estar a incumbência de cada ente. Então, o que cabe à União, o que ela precisa desenvolver e como ela tem que amparar os demais entes, os estados, né? Como que ele tem que estar sujeito às questões da União e como ele precisa amparar os municípios, né? Então, esse todo, para ele estar articulado, precisa haver essa colaboração de cada um, saber o que cabe a si, desenvolver da melhor forma possível, o que é da sua alçada realizar, o que precisar de amparo buscar, se for o município buscar o estado, buscar o governo federal, ok? Então, essa articulação, cada um sabendo o que lhe compete, fazendo a sua parte, mas um colaborando com o outro é fundamental para essa organização. E pensando na atuação de cada ente federado, a Constituição de 98 e a Emenda Constitucional 14 de 96 trazem que a União precisa organizar o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Tá? Qual que é a atuação dos estados e do Distrito Federal? Prioritariamente no ensino fundamental e médio. Geralmente o estado atua no fundamental nas séries finais, né? Mas em alguns lugares ainda também nas séries iniciais. E os municípios? Prioritariamente no ensino fundamental, séries iniciais, né? E também na educação infantil. Então, cada um sabendo a sua atuação, um vai colaborando com o outro para que o país todo, seja atendido de uma forma mais organizada, conforme as devidas esferas aí é a atuação e o resultado aparece como um todo. E aí eu destaco aí o padrão mínimo de qualidade, dentre outros, né, que está sobre a responsabilidade da União, né, que a União precisa buscar isso e promover isso junto aos demais entes. Como a gente viu, nós não temos no Brasil, né, um sistema nacional de ensino que envolva articuladamente, organizadamente as esferas estaduais, municipais e federais, né? Esse sistema nacional a gente não tem. A gente tem uma organização administrativa. E dentro dessa organização administrativa existe o sistema federal, aquilo que é de incumbência do governo federal, algumas escolas, algumas instituições e algumas responsabilidades que cabem à federação como um todo, tá? Então, entendendo essa diferença entre sistema federal e sistema nacional, a gente vai ver que o sistema federal de ensino se compõe das seguintes instituições que são mantidas pela União. Então, as universidades federais, instituições isoladas de ensino superior, centros federais de educação tecnológica, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, estabelecimentos de ensino médio, escolas técnicas federais e agrotécnicas, escolas de ensino fundamental e médio vinculadas às universidades, né, os colégios de aplicação, o Colégio Pedro II e as instituições de educação especial. Além de ter as responsabilidades da manutenção dessas instituições, o governo federal, por meio do MEC, supervisiona e inspeciona as diversas instituições de educação superior particulares. Então, de quem que é a supervisão das faculdades e universidades particulares, privadas, do governo federal? Ok? O MEC é o órgão líder e executor do Sistema Federal de Educação, tendo o Conselho Nacional de Educação, que normatiza o sistema. Com vinculação direta e imediata ao Ministro de Estado, estão o Gabinete do Ministro e a Secretaria Executiva. Esta composta de duas subsecretarias, a de Assuntos Administrativos e a de Planejamento e Orçamento. A Consultoria Jurídica é órgão setorial do Ministério e o Conselho Nacional de Educação é um órgão normativo, deliberativo e consultivo. Já um sistema estadual de ensino deve promover acesso à educação, à cultura e à ciência, proporcionar acesso à educação e legislar sobre ela e o ensino, além de seguir as legislações nacionais, também pode emitir resoluções, pareceres através dos conselhos estaduais de educação, exercerem o controle sobre o ensino supletivo, sobre os cursos livres que ocorrem fora do âmbito escolar, por meio das secretarias estaduais de educação. Não se incluem no sistema estadual as escolas federais e particulares do ensino superior, porque essas são de competência federal, né? E embora tradicionalmente a responsabilidade dos sistemas educacionais recaia sobre o fundamental e médio, a maioria dos estados brasileiros já dispõe também de universidades estaduais. Então, enquanto as universidades estão debaixo da responsabilidade do sistema federal, o sistema estadual vai cuidar, então, dos cursos livres, ok? Do supletivo, também o ensino fundamental e médio, tá? E, inclusive, em alguns municípios, esse fundamental ainda está envolvendo as séries iniciais, porque muitos municípios ainda não têm um sistema de ensino próprio, ok? E muitos estados também já têm universidades estaduais, tá bom? Embora a responsabilidade do estado seja mais sobre o médio fundamental, alguns estados aí já dispõem de universidades estaduais.
E os municípios? Bom, os municípios vão se preocupar com as creches, pré-escolas e também as séries iniciais do ensino fundamental, porque na Constituição consta que a educação das crianças de até 6 anos é de responsabilidade do município. E aí a gente vai ver um movimento bastante interessante também. Por quê? Logo após a publicação da LDB, vários municípios tiveram dificuldades diversas. Muitos tentaram implantar o seu sistema de ensino, mas não tinha recurso próprio, faltava mão de obra, a relação com o Estado era bastante autoritária, inclusive a gente vê muito ainda vários municípios que ainda não têm o seu sistema próprio e é o Estado que cuida das séries iniciais do ensino fundamental, não tem número de escolas construídas adequadamente para o atendimento da demanda. Então, a gente vai ver grandes entraves aí. Embora a gente veja também, como aqui em Sorocaba, que tem um sistema de ensino que faz o atendimento da creche, da pré-escola e de muitas escolas de ensino fundamental. Houve uma construção, um aumento progressivo das ofertas no ensino fundamental 1 para atendimento. Ainda existem em Sorocaba algumas escolas do estado que atendem, sim, mas gradativamente está se diminuindo para o fundamental 1, o atendimento pelo estado, transferindo toda essa demanda para o sistema municipal e o estado vai atender então as séries finais do fundamental e o ensino médio. Ok? E aí a gente vai chegando no final da nossa discussão de hoje, onde nós tratamos a estrutura de ensino, federal, estadual e municipal. Falamos também dos princípios da organização conforme a atual LDB e falamos um pouquinho da organização administrativa, pedagógica e curricular dos sistemas de ensino. E aí, para terminar com uma reflexão, o aluninho entrega aí para a professora o trabalho e diz assim: professora, fiz o trabalho sozinho, o pessoal do meu grupo não quis nem saber. E aí a professora, assustada, pergunta: mas quem são eles? E o aluno responde: o governo, o estado e o município. Nós temos estrutura administrativa, mas nós precisamos galgar um sistema nacional de ensino articulado, pungente, precisamos levar a educação adiante, priorizando desde a injeção dos recursos, para que a educação possa avançar, como políticas que tenham continuidade, com posicionamentos que realmente façam a diferença, ok? E como você sabe, a atividade vai estar disponível para você lá no Google Classroom, ok? Eu me despeço por aqui, deixando um grande abraço, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Gratidão por poder estar com vocês, tendo essa oportunidade. Gratidão ao professor Paulo e a cada um de vocês, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.